Oi, oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando a edição de número 9 do CoffeeCast. Meu nome é Henrique Redondo, eu sou anfitrião desse bate-papo. E aqui a gente vai conversar sobre o universo geek, cultura pop, séries, filmes e tudo mais que a gente tem vontade. A gente demorou pra voltar, né? Estranho. Por que será? Será que a briga do último podcast causou alguma coisa? Deixa eu ver com o Carlos Kinevitz. Oi, Carlos. Tudo bem? Ei, tudo bom, Henrique? Tudo bem. Entre mortos e feridos, saímos vivos. Saímos. Que bom. Que bom. Que bom. Cara, como é que foi esse período seu aí de um mês sem gravar? Férias, praticamente? Bem louco mesmo. Bem louco, nada acontece. Bom, o que vocês podem ver? Nada acontece feijoada. Feijoada. Carlos É que na verdade eu tô assim porque o clima entre eu e a Gabi ainda tá meio estranho, né? Então, não sei, eu tô vindo aqui de peito aberto pra ver o que ela vai aprontar dessa vez. Não, eu tava achando que você tava um pouco traumatizado da guerra que a gente teve no último CoffeeCast, mas aparentemente tá tudo bem, então. Não com a Gabi, mas com você. Sim, comigo tá tudo bem. Entre eu e a Gabi, não. Não Tá. foi resolvido, vamos resolver hoje. A gente vai tentar resolver isso hoje com calma, sem casos de família. Mas antes da gente começar a tentar resolver isso, a gente vai chamar uma pessoa aqui que gostou muito do barraco que teve e hoje veio ver se tem mais, né, Letícia? Tudo bom? Opa, oi, tudo bem? Letícia, como é que você tá? Como é que foi esse período aí de um mês desde a última gravação? Você ficou bem depois daquela briga toda, aquele absurdo que aconteceu? Era impossível eu presenciar uma briga daquela e não ficar bem depois daquilo. Foi o auge. Revigorante. Exatamente, foi revigorante. O bom é que a gente não tava envolvido nesse barraco todo, a gente só tava assistindo de fora, né? Mas esse que é o bom de barraco, né? Você fazer parte do barraco, é você presenciar o barraco. Exatamente. Quem não tá sabendo do que a gente tá falando, ouve o nosso CoffeeCast de edição número 8, onde a gente brigou por causa de super-herói. Foi maravilhoso. Agora, vou ver com a Gabi brasiliana, uma das responsáveis por aquele caos. Oi, Gabi. Você veio armada hoje? Tá preparada pra lutar? Quando o grave bater, eu vou ficar. Olá, Henrique! E gostei dessa introdução, hein? Muito Não é? boa! Já chegou nesse podcast bem inspirado. Mas olha, eu não lembro desse barraco aí. Que barraco que foi? É, né? Quem briga nunca lembra, né? É uma falsa mesmo. Gabi tava sob o efeito de narcóticos, por isso que ela não lembra. Não Devia estar porque ela estava completamente descontrolada, Gabi. Foi um absurdo. Pois é, né? Depois você ouve lá. Eu lembro. Eu preciso ouvir de novo. Mas aí, Gabi, Mas você tá sim, bem? estou aqui, pronta pra lutar. E bem, tá bem? Um mês Bem, depois você tá bem? Tá ótimo. Tô bem, muito bem. Ah, que bom. Com saudade de gravar podcast. Exatamente, né? A gente deu a pausa aí porque os ânimos ficaram estremecidos. O Carlos já expôs toda a situação, né? Que você e ele não estão bem. A gente vai tentar essa reconciliação aqui durante o CoffeeCast de hoje. Mas, Gabi, então eu vou começar já jogando o tema aqui pra você, que é um negócio muito importante de hoje, que o tema é nostalgia, porque a gente tem saudade de ver TV como a gente via antes, né? A programação toda, as coisas que a gente via. Então, nesse período de quarentena, esse período de pandemia, que você tá enfiada dentro da sua casa, se recuperando depois de uma batalha feita no último CoffeeCast, o que você assistiu, Gabi, que você falou assim, putz, isso aí não é mais, sabe? Tá faltando. Não é mais legal ver TV. Simplesmente os filmes que passam à tarde, né, em qualquer canal aberto, a gente percebe que não são mais os mesmos que passavam na nossa época, não dizendo a minha idade, mas já falando praticamente, né? Mas anos 90, vai, anos 90, início de 2000. 90, isso. Não, anos 90. 2000 já tava... Já era malhação, já. Já. Mas assim, eu sinto... Ai, que... Hoje eu tô impossível. Tá que nem eu, aquele outro podcast da cantoria. Mas então, eu sinto muita falta, assim, dos filmes da Sessão da Tarde, apesar que hoje em dia a gente também não tem mais esse costume, né, de ficar assistindo esses filmes, mas
falta, até na Netflix, qualquer canal de streaming, falta alguma coisa de nostalgia, sabe? De você voltar e falar, ai, como era gostoso ficar aqui assistindo esse filme ou essa série sem pensar em nada. Faz tempo. A Letícia não tem cara de ser uma pessoa que vê TV. Eu vou tirar essa dúvida agora, porque a gente não conversou sobre isso. Você vê televisão, ô Letícia? E se vê, o que você assiste? Eu fiquei muito curioso agora. Agora... Achei chique, que eu não tenho cara de quem... Eu tenho cara de quem não vê TV. Ah, não sei. É que, tipo assim, a sua cara é igual a minha, assim. Eu olho pra TV e falo, nossa, que bosta, não vou assistir isso não. Mais ou menos isso que eu imagino. E agora que eu tô presa em casa, às vezes eu vou socializar com a minha mãe na sala e ela tá assistindo televisão, aí eu acabo assistindo. Que assiste muito programa de veterinária. Basicamente é isso. Ah, é fofo. Legal, a gente aprende bastante. Minha mãe vai sair curando todos os bichos aqui, porque o tanto que a gente assiste não é brincadeira, não. É igual o Grey's Anatomy, né? Formado em medicina by Grey's Anatomy. É isso. E o Carlos? O Carlos, você vê TV? Também nunca conversamos sobre... O Carlos, ele é igual eu. O Carlos vê só reality show. Eu não sei se o Carlos vê outras coisas. Você acompanha, Carlos? O que você sente falta? O que tá faltando? Hoje em dia, pra ser bem sincero, dificilmente eu ligo a televisão. O que eu assisto normalmente é programa de decoração. E vez ou outra eu assisto um programa desse de barraco, tipo Cidade Alerta, quando o apresentador tá ligando e o pessoal começa a fazer barraco. Aí eu paro para assistir. Mas dificilmente eu assisto televisão hoje em dia. Eu tô mais pela onda do streaming, da Netflix e etc. Mas o que eu sinto saudade, que hoje eu penso, assim, é aquele gostinho de infância que a gente já falou aquela vez no podcast dos filmes de Natal, dos desenhos da TV Cultura, que aqui no Rio Grande do Sul é TVE o nome, não é TV Cultura. E... eu lembro que eu passava o dia todo acompanhando os desenhos, Pequeno Urso, Rupert, Cocoricó, Lucas Silva e Silva, né, o Mundo da Lua. Passava o dia todo acompanhando, então são questões que ficaram bem marcadas na minha vida e que me trazem esse sentimento de nostalgia, assim, claro, que é uma coisa que se hoje em dia eu fosse acompanhar, eu ia achar um saco, não ia ser legal, eu não ia gostar, mas eu acredito que a minha marca de televisão é desse tempo, que eu passava à tarde, às vezes, embaixo das cobertas, no frio aqui do inverno, comendo pipoca ou brigadeiro, e assistindo os desenhos da TV Cultura, da TV aqui da região. E, enfim, eu acho que é isso que me remete à televisão. Hoje em dia, eu não, como eu disse, acho que não caberia eu olhar, porque eu provavelmente estragaria a minha infância se eu voltasse a assistir esses desenhos e essas programações. Da minha infância também eu lembro de pouca coisa, eu não lembro muita coisa que eu era acostumado a assistir, assim. Era mais Castelo Rá-Tim-Bum, Power Ranger, essas coisas. Mas eu lembro muito que pra dormir eu colocava tipo num Polishop. Aquilo era tipo meu sonífero, sabe? Eu ligava num canal Polishop qualquer, que eles ficavam vendendo infinitas coisas, 24 horas, e aí eu caía no sono em algum momento da minha vida. Gabi, da sua época de TV que era o auge, o que você sente falta? Que nem eu falei aqui que eu sinto muita falta de dormir com sonífero do Polishop. Hoje em dia eu não sei se funciona, se eu colocar, não sei se eu vou dormir com isso. Mas não sei, pra mim a televisão ela perdeu. Eu trabalho na TV, né? E eu escuto um ou outro comentário assim de vez em quando. Depende do que tá no ar, tá rolando. Eu já escutei isso mais de uma vez. A pessoa fala assim: nossa, eu jamais faria isso. Eu jamais colocaria isso no ar. Eu estou desaprendendo a fazer TV. E aí eu escuto isso e fico tipo, mas tá, o que tá errado? Né? Porque se isso tá no ar é porque é o que estão consumindo. Eu não sei no geral, porque eu realmente não assisto, assim. Eu sou a pessoa que trabalha na TV e não assiste TV. Mas é verdade. Então, Gabi, o que falta pra você? O que tá esquisito? Pra você é uma pessoa que tem um sentimento de olhar pra TV e falar, nossa, a TV não sabe mais fazer TV? Sim, eu vejo muito isso, principalmente na TV Cultura. Até que o Carlos falou da época, né, que tinha vários programas, Lucas Silva e Silva, Castelo Rá-Tim-Bum, e todos os desenhos maravilhosos, que hoje em dia não tem.
Esses dias eu tava assistindo, tipo, eu colocava um pouquinho antes na Cultura, porque logo depois sempre tinha um pronunciamento do Dória, né? E aí eu colocava um pouco antes pra ver o que tava passando. E o programa que tava passando era de criança, mas era totalmente diferente, sabe? Você via uma pegada mais muito assim, muito infantil, muito para uma idade de 3, 4 anos. Diferente de tudo que a gente via, pelo menos assim, que eu assistia, que era para uma idade mais ou menos de 6, 7 anos, sabe? Que você ficava olhando a televisão e você entendia, né? Era interativo, era atrativo, tinha muita coisa da fantasia. E hoje em dia eu percebo que isso não tem, sabe? Não tem tanta fantasia. Não sei também se é por conta do jeito que o mundo tá hoje, que as pessoas ficam muito sem saber o que fazer, né? Porque tem muito a era do cancelamento, qualquer coisa não pode. Então eu acho que isso acabou prendendo um pouco as televisões abertas, né? Fora os serviços de streaming, né? Que praticamente pouquíssimas pessoas acabam vendo a televisão por conta disso. Mas eu acho que falta, sabe? Falta algo atrativo para todas as idades. É uma discussão que a gente já teve em algum podcast da vida aí, mas que a gente falou sobre a internet vai acabar, acho que foi no de streaming mesmo. A internet vai acabar com a TV. Não, eu acho que não, porque a TV não acabou com o rádio. Então, é muito doido você parar pra pensar assim, porque em diversos momentos eu vejo uma tentativa frustrada, mas assim, muito frustrada mesmo, da TV tentando conversar com a internet. É tipo, sei lá, você tá no... É o tiozão do pavê que chega no Natal, sabe? Tá os adolescentes reunidos conversando de coisas jovens, e aí chega o tiozão falando, ô jovenzada, ei, pavê ou pra comer? Hahaha. E aí os jovens olham pra cara dele assim... E fica tipo, caralho, que tio sem noção, que tio chato. Mas então... tem uma coisa também, Henrique. Hoje em dia, os pais, quando eles colocam qualquer conteúdo infantil, né, para os seus filhos, eles não buscam mais a TV aberta. É só os canais de TV a cabo e só o serviço de streaming. Tipo... porque quase nem tem, né? O que tem hoje de TV aberta para criança? Nada. Não, então, tem esses poucos conteúdos da TV Cultura. Antigamente tinha na TV Globo, né? Que era aquele horário das 10 horas da manhã, mais ou menos, mas agora tem outro programa. A famosa polêmica. De que Fátima Bernardes destruiu TV Globinho. Destruiu, com certeza. Mas assim, revolta aqui. Não, mas eu fico puto com isso aí, porque os programas que já passavam na TV Globinho já eram uns desenhos idiotas, sabe? Eram uns desenhos nada a ver. Na nossa época era tipo Bob Esponja, Power Rangers. Importa, eu quero ver Super Choque. Super Choque Ou era no SBT? No SBT, mas era maravilhoso. Não importa, é um desses canais. Quero Inclusive, eu acho que passava no TV Cruz, que era uma galerinha jovem descolada invadindo a programação e colocando desenho 7 horas da noite na TV. Era muito bom. Eu amava esse programa. Queria ser participante do grupo. Eu brincava de TV Cruz. Letícia, você assistia TV Cruz? Você gostava do TV Cruz? Ela fala, não sei nem o que é isso. Não, assisti, eu amava. Tanto é que eu nem lembrava. Foi uma boa lembrança aí que você trouxe, não lembrava. Nossa, eu amava. Demais. Assim, de programa de TV infantil que eu assisti era isso e o Rá-Tim-Bum. Basicamente isso. E o do Mundo da Lua lá que o Carlos citou. Era isso que eu assistia quando eu era mais novo. De programa, né? Porque o resto era tudo desenho. Sim, Rá-Tim-Bum era muito bom. Eu gostava muito do... Eu não lembro onde passar, mas eu assisti, eu gostava. Que era o Pinky e o Cérebro. É um dos melhores desenhos do mundo. Quem não conhece, Lohana, você escuta a gente sempre aí. Você não é da sua época, você é jovem, mas vai atrás de Pinky e Cérebro. É muito bom. É 2 ratinhos de laboratório que querem dominar o mundo. Sensacional. Sensacional. Carlos. O Carlos é jovem, é um garoto ainda. Não vai conhecer o TV Cruz. Saudades ou não? Eu conheço, sim. Conheço, inclusive, da época que era Disney Club, né? Que era o primeiro nome do TV Cruz.
Então é todo um processo aí de. Mas eu já era nascido em 2001, tá? Acho que estreou em, não sei se 98 ou 97, o Disney Clube, e depois em 2001 mudou para o TV Cruz, eu acho. Sim. Mas eu acompanhava, sim. Acompanhava, a gente falou do Mundo de Bigman, né? Aquele dia também. Saudades. Bigman passava, eu acho que na Band, antes do H do Luciano Huck, que era uma programação muito infantil também. Eles passavam Bigman e depois começava o H do Luciano Huck com a tiazinha e com a feiticeira. Então é um negócio bastante infantil, assim. Mas o Bigman, ele tinha uma coisa de ser... Era tipo um programa de ciência para criança, né? Que a gente vê hoje em dia... Eu não sei, gente, não consigo ter referência de programa de infantil de hoje, porque eu não sei o que tem, eu não sei o que existe. Sabe que eu lembrei agora, falando do Bigman, também do X-Tudo. Eu não sei se vocês olhavam X-Tudo, mas, gente, eu aprendi muita coisa com X-Tudo. Muito Sim. Bom também. Era ótimo. Não era só pra comer. Que isso? A Gabi já é das minhas, já vai direto na comida. Mas eu acho interessante isso que a Gabi estava falando sobre esses desenhos de hoje em dia, que parecem sempre cada vez mais serem destinados para um público cada vez mais novo, né? Os desenhos que a gente tem hoje passando na televisão, não na aberta, porque a gente acha que só o SBT que ainda exibe desenho na manhã, não sei como é que tá, mas a programação hoje em dia é essa, Peppa Pig, Mundo de Luna, uma coisa assim, sei lá. E esses desenhos, eles são cada vez mais para um público ali dos 2, 3 anos de idade. E depois a gente vê que existe um vácuo muito grande, né, para as crianças. E o que tem é muito nessa onda da educação, de aprender a ler, de aprender sobre ciência, só que existe uma diferença muito grande nos desenhos que nós temos hoje, destinados a isso, a ensinar, né, que tem essa questão lúdica, desses que a gente tinha na infância, que é o X-Tudo, o Mundo de Bigman, que não são desenhos, que eram um tipo de programa mesmo, mas que eu vejo que eles levavam a criança para uma maturação, digamos assim, e hoje em dia a gente tem o contrário, parece que se tenta prender a criança na infância, justamente porque a gente tem uma diferença social muito grande. Na nossa época, a criança era criança, e acho que precisava dessa força para que a criança desenvolvesse e saísse da infância. Hoje em dia já é o contrário, às vezes as crianças com 5, 6 anos, elas já estão vivenciando o que a gente vivia com 9, 10 anos. Então a programação parece ser muito mais infantilizada para prender essas crianças um tempo a mais na infância do que era na nossa época. Na nossa época empurrava para crescer porque a gente era meio lerdo, e hoje em dia aprende porque as crianças são muito rápidas. Isso aí que você falou faz total sentido, porque eu fui mexer, sei lá, num celular touch, mexer com o dedinho assim, eu tinha uns 12, 13 anos, e aí com a pessoa que eu trabalho, ele fala, tipo, meu filho tem 4 anos, ele já sabe abrir o YouTube sozinho. O moleque tem 4 anos, cara, como é que ele faz isso, tá ligado? Eu com 4 anos, eu não tinha capacidade cognitiva de nada, não lembro de nada dos meus 4 anos de idade. Então, isso aí que você falou, pra mim, pelo menos fez muito sentido, que tem que segurar e manter a criança na infância de alguma forma, porque elas estão cada vez um passo à frente da gente. Era um pouco assustador isso, né? Não sei, acho que a Gabi aí pretende ter filhos, o filho dela vai estar ensinando ela a mexer no blog. Gabi. Eu vou dar na cara dele. Não, mas, só comentando isso que o Carlos falou, faz sentido sim, em um ponto, mas no outro é estranho, porque assim, as crianças hoje em dia, elas têm uma certa evolução que nós não tínhamos naquela época, só que ao contrário, elas estão perdendo muitas coisas que nós tivemos, principalmente questão de socialização, assistindo desenho juntos, coisa que hoje em dia você não vê essa interação, né, das crianças.
E você vê que as crianças hoje em dia também não têm muito noção de espaço, noção corporal. Então, assim, tem muitas coisas que sim tem essa diferença, né, do passado e do futuro. O problema, assim, que eu vejo muito hoje em dia é a questão da internet. A internet fez os pais levarem esse mundo para as crianças muito cedo. Por isso que muitas vezes elas não acabam consumindo algo na televisão. É sempre o celular. Então, o conteúdo que é passado para as crianças hoje em dia é diferente, mas por conta disso, por conta dos pais que acabam incentivando as crianças a consumir esse tipo de atividade, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são pais e tem aqueles que são professores e os que não são. Os que são professores, eu consigo perceber que eles, além de dar esse incentivo de conteúdo, tanto pela internet, pela televisão, enfim, eles acabam passando outro tipo de atividade para o desenvolvimento de uma criança. Já os pais que muitas vezes não são professores, eles acabam perdendo esse feeling. Então acabam passando só um conteúdo visual. É onde a criança acaba perdendo o desenvolvimento motor dela. Entende? Então, assim, isso que eu vejo que é uma diferença da nossa época para hoje em dia. Só que, em contrapartida, existem programas muito bons hoje em dia e uma variedade muito boa também. Fala um. Mas Quero um programa bom. De hoje em dia? É. Te peguei. Eu não assisto, mas tem, porque as crianças aprendem. Big Brother Brasil. Big Brother Brasil. Um ótimo exemplo de programa bom. Sim. É que tipo, eu fico vendo, por exemplo, o meu afilhado. Ele tem 1 aninho e ele fica vendo os programas na Netflix, tipo, 3 palavrinhas, aí fica cantando, e é tudo muito colorido. Tem essa diferença. Mas aí é Netflix, não é TV. Sim. Por isso que eu falei que os pais só dão TV. Ou só dão Netflix, não dão mais TV, como antes. Eu vou levantar uma pergunta aqui bastante polêmica para Letícia, porque assim, eu tenho a sensação de que a gente foi evoluindo como jovens para adultos e a gente estava bem no meio dessa transição, porque, por exemplo, a gente queria assistir um programa de TV, a gente tinha dia e hora para assistir aquele programa de TV. E aí, quando a gente estava virando adulto, começou a surgir os adolescentes que tinham tudo na mão na hora que eles quisessem. É streaming, é YouTube, é não sei o que, é Spotify, enfim, toda hora abre lá, escuta, vê o que bem entende. Então, Letícia, você acha que a televisão ela é uma coisa hoje de velho? A TV é de velho? Porque velho é saudosista, né? Ele gosta de coisa no horário, no dia. Eu acho que até a programação, acho que a programação deu uma envelhecida na televisão hoje em dia. Tem muito programa, principalmente TV aberta, eu acho que é muito programa que, cara, com a mentalidade meio retrógrada, sabe? Aí eu acho que a televisão é coisa de velho por causa disso. Acho que mais, não é nem tanto, acho que é mais pela programação mesmo, não tanto pelo formato. Sim, mas sabe por quê? O que eu vejo, por exemplo, o jovem gostando na televisão é o reality show, porque de certa forma é uma coisa que ele tem interação, onde ele escolhe e não escolhe quem vai ficar ali no programa, e também ele gosta muito de coisas que, enfim, levantam bandeiras importantes para serem discutidas, mas, além disso, uma coisa que eu vejo muito jovem vendo e curtindo é novelas, entre aspas, polêmicas, que nem, por exemplo, foi Verdades Secretas. Era uma novela, enfim, que parecia mais uma minissérie, enfim, não sei, um filme, sei lá. E a galera curtia muito, tanto que foi anunciado Verdades Secretas 2. Vão fazer 2 de novela, sabe? Porque é uma coisa meio que dialoga com eles. Essa questão de não dialogar vem muito no que você falou, que transforma a programação velha, deixa as pessoas velhas, né? Porque velho gosta de ver o Luciano Huck dando casa pros outros. Não, é que tipo, eu não consigo imaginar esse público mais velho saindo da televisão, porque eles não se adaptam muito bem a esse formato Netflix e esses streams, né? Eu vejo isso, tipo, em casa, assim, por exemplo.
Eu fui assinar Spotify desse mês, porque eu era do tipo apegada no meu iPod e eu gostava de baixar música ilegalmente e colocar no meu iPod. E só agora eu descobri Spotify, tipo, com quase 30 anos. E eu eu acabei fazendo uma conta pra minha mãe também, pra ela poder ouvir as músicas delas, porque ela encheu o saco pra eu baixar as músicas pro iPod dela e eu não tinha mais paciência, então eu acabei fazendo isso. E, tipo, rola uma resistência, assim, tipo, pra aprender a mexer nesses aplicativos, nesses streams. Aí eu acho que é por isso também que a TV nem tenta muito se adaptar ao público mais jovem, porque precisa desse público mais velho, porque acho que um depende do outro, mais ou menos, não sei. Não, faz muito sentido, porque a minha mãe, por exemplo, ela odeia Netflix. Ela nem sabe o que é direito, mas ela odeia. Você fala Netflix, ela fala, ai, não gosto. Eu não gosto por quê? Você sabe? Você já comeu chuchu? Não. Por que você não gosta de chuchu? Não sabe o gosto? É mais ou menos isso. Mas eu sou do time Letícia, eu ainda não uso Spotify, eu tentei já 2 vezes, não consegui me adaptar, mas tá tudo bem. Ótimo. Mas só complementando o que vocês estão falando em relação a isso de pessoas mais velhas, né, serem ligadas à televisão, eu já tenho pessoas totalmente diferentes dos exemplos que vocês citaram. Por exemplo, eu tenho meu tio-avô, que ele é viciado na Netflix. E ele tem, tipo, 70 e poucos anos. Nem sei, desculpa aí, tio. Mas ele tem 70 e poucos anos e ele é viciado. Ele fica maratonando várias séries. Só que assim, já na TV aberta, ele não é aquele tipo de consumidor que assiste tudo. Não, ele tem os programas exatos e os horários exatos que ele assiste. Então, por exemplo, é esporte. Então ele sabe que tal canal vai estar passando um esporte. Então ele vai e assiste. Entendeu? Então, assim, ele gosta das duas coisas. Mas se falar pra ele, ó, tira a televisão e fica só com a Netflix, ele fica e tudo bem. O que eu vejo muito eu acho que é muito em relação à questão social, sabe? As pessoas mais de um nível um pouco mais baixo, como elas não têm acesso a esse tipo de informação por conta da internet, eles acabam ficando muito focado na televisão. E isso é verdade, gente. Não tem como a gente... Infelizmente, né? O acesso deveria ser para todos e de forma facilitada e gratuita. Poderia ser grátis, né? Internet grátis para todo mundo. Votem em mim para presidente. Mas... Melhor não, Gabi. Não, já pensou? Melhor não. Eu não. Tá, abafa, então. Não votem mais em mim, tá? Mas, então, eu vejo muito isso. E é complicado a gente fazer, porque a população é muito grande, né? Então, você pegar e dizer muito, assim, o que a maioria pensa, porque muitas vezes é diferente da nossa realidade. Aqui em casa, por exemplo, a gente assiste muito TV a cabo, mas é que nem os programas, tipo, de decoração, disso, Largados e Pelados, tipo de reality show, sabe? Essas coisas. Não mais a coisa de antigamente, que você parava para assistir uma novela, de acompanhar, ou até mesmo de você ver notícia. A gente não vê mais notícia na televisão. Deixa eu trazer o Carlos para conversa, que o Carlos deu uma sumida, né, Carlos? Mas você não vai fugir, não. Eu quero experiências suas pessoais em relação a velho, televisão e internet. Você acha que eles gostam mesmo de ver o Luciano Huck dando casa para as pessoas? Como que chama? Lata velha? Não, lata velha do carro. Lata velha do carro. Depende do conceito, né? Quem mora em carro... Dia de princesa! Lar do Cilar. Lar do Cilar, isso. É muito bom. Fica à vontade, Carlos. Então, eu acredito que também tem um quê social, como a Gabi falou, mas eu vou um pouco mais pela questão social da nossa nação estar se tornando uma nação envelhecida, né? A nossa sociedade cada vez mais tem despontado no número de pessoas idosas. A gente tem crescido na questão de expectativa de vida. Eu acho que já estamos aí pelos 80 anos, 85 anos, dependendo do estado que a gente está falando.
E isso ajuda bastante. Nós temos cada vez mais uma população de idosos, de pessoas velhas, digamos assim, no número populacional. E isso significa, então, mais pessoas que, querendo ou não, são pessoas aposentadas ou pessoas que já não trabalham mais, com tempo ocioso para assistir televisão. Enquanto que os jovens, normalmente, são aqueles que ou estão estudando ou estão trabalhando. Então, tem menos tempo para dedicar à televisão, e aí ainda temos essa questão dos streamings que entraram. Então, a televisão ela não teria nenhuma motivação de se destinar a um público muito jovem, porque, na verdade, quem está mais tempo ocioso, com mais tempo sobrando, são justamente esses idosos, essas pessoas velhas que estão disponíveis em casa durante o dia todo. Então, a TV ela acaba seguindo o mesmo padrão já há muito tempo. Mas eu vinha lembrando agora de programações, que antes a gente falou de desenhos, de programas infantis, mas eu lembro que na minha infância também tinha questões de programas televisivos de adultos, digamos assim, que eu gostava de assistir, que por exemplo, o caso da Abby, eu adorava assistir o programa da Abby, eu lembro de assistir. Eu tinha medo do programa da Abby. Era meio macabro, acontecia umas coisas meio macabras. Era um cenário meio velório, era um negócio meio esquisito, eu não gostava não. E tinha também aquelas séries, normalmente, de sexta, quinta e sexta de noite, que é a Grande Família, os normais, os Aspones da Globo, Sai de Baixo, que já era uma temática um pouco mais adulta, não era um programa vertido para criança, Cacete e Planeta, mas que me lembram muito, que me trazem esse sentimento de nostalgia. Era uma época da TV que esses programas eram voltados para adultos, mas que era muito diferente. Talvez um pouco daquilo que a Gabi falou antes, da questão de que hoje nós vivemos com os olhos talvez muito mais abertos para as questões que são explanadas publicamente, tanto na TV ou em qualquer mídia, né? E ficamos sempre ali observando digamos assim, os equívocos, aquilo que ainda é retrógrado, como a Letícia falou antes, e batemos bastante nessa tecla. Nós temos uma sociedade jovem que está bem mais analista nisso, e enquanto que naquela época isso parecia não existir, e se existia ainda era um público muito pequeno para ganhar uma voz tão ampla. Então, eu acho que naquela época existia uma, digamos assim, liberdade maior, que hoje em dia não se dá mais por questões de vontade de evoluir, né? Vontade de deixar essas questões sociais de minorias para trás, para se vencer, para conseguir justamente maior liberdade. Então, eu acredito que não só os programas infantis, mas a TV, há uns anos atrás, ela tinha um diferencial. Ela cresceu muito explorando minorias, né? Explorando o que hoje a gente entende como minorias, explorando a imagem da mulher, explorando a imagem do negro, explorando a imagem dos homossexuais, né? Dentro do ramo comédia, dentro do ramo humor. E hoje em dia isso já não é mais visto com bons olhos, né? Então, eu acredito que também existe essa mudança. Hoje nós estamos muito mais, talvez, socializados, né? E muito mais capazes de enxergar esses pequenos problemas, que na época eram pequenos problemas e que hoje a gente já enxerga como grandes problemas que precisam ser vencidos. E então, eu acredito que é essa mudança que a TV trouxe, mas, ao mesmo tempo, ela tem esse tempo de grade que precisa ser dedicado a esse público mais antigo, digamos assim, justamente porque é aquilo que eu comecei falando, né, que é o público que tem mais tempo disponível para se dedicar à televisão do que os jovens que estão trabalhando, estudando e que quando chegam em casa não têm paciência para parar para assistir uma televisão e vão ir para um Netflix ou para um YouTube da vida para assistir o que querem, no tempo que querem, pelo tempo que querem. E então eu acho que essa é a grande questão da grade antiga de televisão. O Carlos trouxe um ponto aqui muito interessante que nos leva para nossa última
pro nosso último tópico aqui dessa conversa, que eu acho sim que a internet trouxe à tona muita coisa em relação a debates sociais que são extremamente importantes a serem discutidos, e eu acho que isso talvez seja o grande causador do que deixou a TV um pouco perdida. Eu acredito que a televisão está perdida, ela está procurando um rumo, como fazer e como deixar as coisas serem não ofensivas e talvez naturais, enfim. Até pelo próprio medo de ser cancelada, vamos dizer assim. Então vamos lá. Vou jogar aqui a pergunta e aí eu quero que vocês respondam com sim ou não, porque aí depois a gente abrange para uma outra coisa aqui. Gabi, TV e internet, elas podem ser aliadas? Acho que depende muito. Depende no sentido de, se a gente for ver a televisão do jeito que ela está apelativa hoje em dia, eu acho que, apesar que a internet também é um pouco apelativa, se você parar um pouco para pensar, né? Então, depende. É que na internet você tem o controle do que você vai ver e o que você não vai. Teoricamente, você tem o controle. Também. Mas da televisão também, porque você não, tem controle remoto e você escolhe o que você assiste. Sim, mas se você senta lá para assistir aquele programa, é aquilo que vão te dar, entendeu? Na internet eu posso simplesmente interagir com a pessoa e a pessoa muda o rumo dela. Sabe? Tipo, essa música que você tá cantando não é legal, isso que você tá falando não condiz com a realidade. Não sei. Depois a gente debate isso melhor. Carlos, TV e internet, elas podem ser aliadas? Sim. Sim? Por quê, Carlos? Não é só no sim não que você vai parar, você vai dar um motivo. Você falou dizer sim ou não, eu disse sim. Só que eu disse o sim sem pensar no motivo. Mentira. Eu acho que hoje em dia a internet ela tem um alcance muito grande, muito amplo, né? E a televisão eu acho que ela está aprendendo a migrar para esse ramo, digamos assim, para esse nicho de internet. Eu acredito que a internet, sendo muito mais rápida, digamos assim, uma forma de mídia muito mais rápida do que a televisão, tanto para noticiar, tanto para dar qualquer informação, qualquer coisa, né? A pessoa morre ali na esquina, alguém já posta no Facebook, no Twitter, e isso vai gerando engajamento em cima. Então, eu acredito que essa rapidez da internet, ela pode cooperar para a televisão, como também a própria questão de demonstrar para aquela pessoa que trabalha na televisão, para os responsáveis pela televisão, como o público hoje em dia está. A questão dos reality shows que tu citou antes, né, de serem voltados para jovem, eu vejo que cada ano mais, Big Brother, A Fazenda e etc., tem observado muito isso, tanto participantes que estão nesse meio, que são famosos, né, quando a gente fala ali em reality show como A Fazenda, famosos que saem de reality shows do tipo de férias com ex, e que estão ali na boca do pessoal do Twitter, principalmente, como questões de meme, questão de forma de linguagem, isso cada vez mais está sendo usado nas edições dos reality shows, para atrair esse público de internet, para fixar esse público de internet. Então eu acho que a internet ela pode trabalhar assim como uma aliada da televisão nesse aspecto da pessoa da TV, aquele responsável pela TV, olhar para a internet para entender o que ela pode fazer para filtrar esse público e prender esse público que está ali nas redes sociais, que acaba sendo uma divulgação também gratuita da programação, né? Uma forma de divulgar, de fazer propaganda dos seus programas e atrair mais público ainda, engajar mais público de forma gratuita. As pessoas comentando ali, usando hashtag, subindo hashtag com o nome do programa. Tá certo. Letícia, TV e internet, elas podem ser amiguinhas, podem ser aliadas, andar de mão dada sem causar conflito? Sim, e eu tava pensando nisso esses dias, porque saiu a temporada nova de Dark, né, que é uma... Eu nunca assisti, tenho vontade de assistir, mas eu nunca assisti. Mas todo mundo comenta que é uma série bastante complexa e tal, que você tem que prestar atenção nos detalhes. Você que assistiu pode até... Sim, é verdade. Tá certo ou não? Afirmar. Tá certo.
É muito detalhe, é E muita eu coisa. vejo. Então, e eu vejo gente falando, gente. Falando, assiste esse vídeo que explica bastante coisa, assiste esse outro vídeo de essa matéria que publicaram em algum site, tipo, explicando detalhes sobre a série. Eu acho isso muito legal, assim, é que tá dentro da internet aí, né, no caso, porque é série da Netflix, né? Mas eu acho muito legal essa união, assim, os grupos que tem no Facebook, por exemplo, de debate de série, de filme, eu acho muito legal, porque traz opiniões diferentes, pontos de vista diferentes sobre série, filme, sobre os programas, né? E faz a gente ter outra compreensão do que a gente está assistindo, e isso é muito legal. E eu acho que é legal você ver o que a internet proporciona uma experiência diferente para quem assiste as coisas, para quem consome as coisas. Ninguém pediu minha opinião, mas eu vou dizer que eu acredito sim que a internet pode ser aliada da TV e vice-versa, mas antes de elas serem amigas, elas precisam sentar e conversar e resolver os problemas delas. Assim como fez Gabi e Carlos hoje, que agora já são amigos novamente, né? Acabou a treta, né, amigos? Tá tudo bem. Não. Não! Como vocês podem ver, um representa a internet e o outro a TV. Tá ótimo. Ele fica mutando meu microfone. Esse poder devia ser de quem é administrador da sala. Eu vou deixar a reclamação aqui. Gabi, comentários do mês passado. Comentários do último Coffee Cast, que era o de heróis e é onde aconteceu todo esse problema que a gente tentou resolver aqui de uma forma amigável, pacífica e subliminar. Clara, você vai deixar eu falar, Carlos, ou você vai ficar mutando meu microfone? Liberdade, querida. Então, só toca a ficha aí, se eu quiser mutar, eu muto. Ah, tá vendo, né? Então vamos lá, comentários do mês passado. Temos aqui uma pessoa nova chamada Confusidades, que escreveu: eu simplesmente amei o canal, o nome do canal é excelente e a identidade visual também. Parabéns, galera. Ó, muito legal. Muito obrigado. Tomara que ela volte. A gente demorou pra gravar outra, acho que ela falou, abandonaram. Só porque eu gostei e não estão fazendo mais. É que sempre culpa do Carlos, tá? E aí temos comentários dele, Caturrita, maravilhoso, deixou vários comentários. Ele falou que ele ficou esperando a hora da gente comentar sobre os mutantes da Record, já que a gente tava falando de heróis, e nós esquecemos de falar. Esquecemos a lenda Pachola, esse ícone, né? extremamente revoltado porque é cachorro quente, rasgando a camisa, virando lobisomem. Sensacional, era sensacional. E aí ele também comentou por que a gente não falou nada sobre os ursinhos carinhosos, que pra ele, ali sim, eles eram heróis de verdade. Porque a gente deixou pra falar nesse programa, porque a gente tá falando de nostalgia na TV. E que a gente nem falou nesse programa também, mas tudo bem. Aí a gente deixou pra falar agora, porque era o como é que chama? O cliffhanger pro comentário do Caturrita. Caturrita. Maravilhoso. Agora pra você, Letícia, olha, comentário especialmente pra você. O Caturrita falou que The Boys é a melhor série de heróis que existe porque foge do que já é o normal. E quem aguenta esse papo de heróis bonzinhos que lutam contra o vilão porque quer salvar a humanidade? O lance é os heróis filho da puta fodendo com geral, metido em corrupção. Eita! Concordo. Verdade. O Caturrito também comentou que ele só curte o Batman e que os vilões são os melhores da HQ, né? Os vilões da DC. E aí ele falou, faltou vocês falarem sobre isso, que os vilões da DC são 1000 vezes melhores do que os da Marvel. Aí ele falou, que porra é essa de Ultron? Thanos é o único que presta mesmo, mas a DC tem Darkseid, Coringa, Cheetah, Charada, Pinguim, todos os vilões com motivações muito melhores do que os vilões da Marvel, que só quer destruir o mundo. Já percebeu que todos os vilões da Marvel têm a mesma motivação? E aí ele joga pra mim, né? Quero ver a Gabi defender a Marvel agora. Caturrita, em minha defesa, Gabi, o podcast foi sobre heróis. Foi sobre heróis. Diferente de vilões.
Aí, os ó, vilões da DC são totalmente 1000 vezes melhores do que os da Marvel. Isso Aí, sem sombra de Caturrita, dúvidas. tá fugindo pela tangente, hein, Caturrita? Quero falar nada não, mas tá... Eu tô sendo sincera. Heróis é uma coisa. Os heróis, a gente sabe que os da Marvel são bem melhores, viu, Carlos? Mas Ó, tá caçando a treta mesmo, hein? tô mesmo. Mas enfim. Então, para finalizar, temos aqui o comentário dela. Lohana deixou vários comentários maravilhosos no nosso podcast. E ela falou que ela gosta muito das heroínas, né, mulheres, porque já tem muitos homens que ficam se exibindo na televisão. Então, já tá meio saturado. Então, ela adora quando tem mulheres. E ela gosta muito da Tempestade de X-Men. E aí ela deixou um recadinho aqui pra Ivy e pra Letícia, que ela gosta muito de vocês. Mas ela também falou, que a Ivy não está aqui, que ela falou que ela não entendeu uma hora lá no nosso podcast passado o que a Ivy falou, mas que ela ia concordar, né? Porque a Ivy quase não vem aqui. E ela falou que fui eu que falei isso pra ela concordar. Maravilhosa. A Lohana já tá entrando no clima do nosso podcast, que é assim que funciona. Sim, Lohana, sempre joga qualquer coisa quando você vai nas costas da Gabi. Ai, foi a Gabi. Seja Eles já estão acostumados. Sempre funciona, Lohana. Sim, e aí por isso finalizamos os comentários dessa semana. Já vou mandar aqui um beijo para todos vocês que comentaram. Continue deixando seu comentário, que é muito importante pra gente. A gente adora ler. E até o próximo podcast. Espero que não seja mês que vem. Viu, Carlos Henrique? E é isso, um beijo a todos. Espero que vocês fiquem bem. Eu amo que a Gabi ela já emenda os fins dos comentários na despedida dela, porque me economiza muito tempo. E eu vou até soltar um spoiler, né? O próximo podcast não vai demorar. E até digo, pode dizer do que é? Não pode? Pode. Pode. A gente vai falar de The Boys, que foi anunciada a estreia da segunda temporada. A gente vai fazer aqui um recap da primeira, vai falar algumas coisas. E a Letícia vai estar, porque a Letícia é especialista em The Boys, né, Letícia? Uhul! Uhul! Já aproveita e se despede também, Letícia. Muito obrigado, gente, por me receber aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar coisa sem sentido enquanto eu ouço argumentos muito, muito bons vindo de vocês. E é isso. A gente se vê no próximo, que a gente vai falar de The Boys. Curtam minha página The Boys Brasil, que tem o site The Boys Brasil, que é incrível. Segue a gente no Instagram, no Twitter, só conteúdo de qualidade. Obrigada, gente. Beijos. Muito obrigado. Gente, o próximo vai estar incrível, vai estar imperdível. A gente vai falar da maravilhosa violência de The Boys. Fiquem atentos. Carlos, pode se despedir do seu público e anunciar seu site, que a gente tá ansioso. Na verdade, eu tô ansioso por esse próximo podcast, porque tu acabou de ressaltar que a gente tá ansioso para falar sobre a violência. Se a gente já é violento, assim, falando de desenho, falando de clima nostálgico, se a gente já sai no tapa aqui nesse podcast, imagina falando de violência, meu filho. Vai ser muito bom. Tô ansioso, Gabi, vem com roupa pra briga. Eu quero agradecer a todo mundo que deixe seus comentários. Peço que continuem comentando, porque é muito importante para nós ter esse respaldo desse trabalho de versão que nós temos aqui, desse momento que nós temos aqui, ver que tem pessoas que concordam com a gente, pessoas que discordam. É sempre muito legal ler os comentários, sempre rende bastante no nosso grupo, a gente se diverte, brinca com vocês lá, sem vocês nem saberem, sem permitir. Mas continuem comentando para gerar memes para o nosso grupo. E eu queria anunciar aqui o meu site também, já que todo mundo aqui nesse podcast tem um site. Queria aproveitar o espaço para divulgar o www.cocoricobrasil.com.br, absolutamente tudo sobre Cocoricó e o Júlio na Gaita. Muito obrigado, beijo, até a próxima. Gente, tem review do episódio, tem tudo, gente. É isso, gente. A gente volta em breve com o CoffeeCast de The Boys especial, com a presença mais uma vez de Letícia, onde a gente vai falar de violência. É isso aí. Beijo, tchau, até a próxima. Comentem. Tchau! Achei que você não ia falar. Tchau!
Diz a gata charango, fazendo Cantando rock rural. Cacaricó, cacaricó. Que isso? O Henrique ficou gago. Saudade de comer uma perereca, né, minha filha? Gente, eu chego, que assunto é esse? Nossa! Apareceu, Oi. querido. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bom, eu tô meio assustado. A gente tá pondo papo em dia aqui. Já viu que frase foi essa? Do quê? Qual das? Eu não sei, eu só ouvi tu falando que saudade de comer. Tem que ser HB.